Estúdio Conecta, a sua melhor opção de conexão com a informação. No ar, Estúdio Conecta, a sua melhor opção de conexão com a informação. Olá, muito boa noite para você que nos acompanha nessa segunda-feira, dia 28 de abril de 2025. Eu sou Rodrigo Souza, estamos aqui no Estúdio Conecta para mais uma noite poder partilhar e poder aí levar um pouquinho de informações para vocês, tá? Bom, hoje nós iremos falar de um tema muito importante para você, meu amigo, minha amiga, né? Você tem filhos, você tem os pais. Saúde do coração é o tema da nossa noite hoje. São informações muito importantes para você. Você que faz atividade esportiva, você que gosta de academia, que gosta de jogar seu futebol, fazer a sua corrida, o atletismo. Hoje é muito importante, nós estaremos aqui partilhando um pouquinho sobre a questão do coração, né? Um tema onde nós, nos últimos dias, temos visto algumas informações, algumas questões muito importantes relacionadas ao coração, tá? E diante desse tema nós temos a informação também que, né, a Organização Mundial da Saúde vai dizer para nós que as doenças cardiovasculares é uma das principais causas de morte. Então, para a gente falar um pouquinho desse tema nessa noite, nós temos aí o nosso convidado, Dr. Paulo Serra, que gentilmente nos atendeu, disponibilizando um pouquinho do seu tempo aí, nessa noite maravilhosa, para poder falar um pouquinho da saúde do coração, tá? Doutor, muito obrigado pela sua disponibilidade nessa noite maravilhosa, que nós possamos aí bater um papo e levar um pouquinho de informações às pessoas que nos assistem. Obrigado, doutor. Seja bem-vindo, viu? Eu que agradeço, Rodrigo. Boa noite a você, a todas as pessoas que estão nos assistindo. E eu que agradeço a você por passar essas informações que a gente pode, no decorrer do tempo aí, tirar algumas dúvidas e falar a respeito da doença cardiovascular aí, que, como você falou, é a doença que mais mata no mundo. Então, para mim é um prazer, uma honra estar aqui. Tá, joia, doutor. Muito obrigado. Para você que está chegando agora, acessando o nosso canal do Estúdio Conecta, depois nós vamos disponibilizar essa entrevista, essa live com o Dr. Paulo Serra, lá nos canais do YouTube, no Instagram também, tá? Então nós iremos fazer por aqui hoje pelo Facebook, por questão de recurso de migração aí da plataforma nossa que a gente utiliza, tá bom, gente? Então você pode entrar, mandar sua pergunta, tirar sua dúvida, que a gente, dentro das condições, nós vamos colocando para o doutor aqui, tá? Nosso tempo também, ele é curto, e nós vamos tentar o máximo possível aí, aproveitar o tempo do doutor para a gente poder partilhar um pouquinho, tá? Tem uns amigos chegando já, meu amigo Dé tá chegando aí também. Boa noite, Dé, boa noite toda a família, seja bem-vindo, tá? E você puder compartilhar já também a nossa live, vai compartilhando para mais pessoas poderem acessar e a gente assim poder fazer essa noite maravilhosa, tá? Para começar então com o doutor, a gente gostaria de falar um pouquinho, né, doutor, diante dessa informação aí da Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares, que a gente pode dizer, doutor, o que pode dizer em relação, hoje, ter um coração saudável, doutor, o que o senhor pode dizer para nós nessa questão de como ter um coração saudável? Ter um coração saudável, tentar ter um coração saudável, desse mundo agitado aí, né? Minimizar esse estresse aí que a gente vive no mundo moderno, ter uma dieta saudável. O que que é uma dieta saudável? É rica em fibras, comer bastante fruta, legumes, evitar aí gorduras, carboidratos, né? Não comer essas bobagens, né? O churrasquinho bom, mas a gente tem que evitar. Então, é uma dieta saudável e atividade física é um ponto muito importante para manter o seu coração saudável.
e aí depois a gente vai falar também aí para fazer atividade física precisa de avaliação, mas é muito importante isso aí para ter uma longevidade e qualidade de vida. Maravilha, doutor. E quando a gente fala, né, doutor, da parte da alimentação, mesmo a gente sabendo que hoje não é fácil e muitas pessoas às vezes partilham com a gente em relação à alimentação, de ter uma alimentação saudável. Hoje o custo de vida também ele está um pouquinho elevado em determinadas questões, né, doutor? Tem tudo isso, mas diante dessas limitações ou questões, há alguns recursos, algumas formas de conseguir, né, doutor, ter uma alimentação aí saudável para poder preservar o coração, né, doutor? Sem dúvida, dá para fazer um cardápio aí mais otimizado, com um custo menor aí e uma dieta saudável aí, sem dúvida nenhuma. Maravilha, doutor. Doutor, a partir de que idade é recomendado fazer os exames preventivos? Tem muitas pessoas que estão aí em atividades esportivas, ou até por conta própria mesmo, iniciando alguma atividade, mas sem nenhum acompanhamento ou sem nenhum direcionamento relacionado a exames. O que o senhor pode dizer para nós em questão de prevenção? O que é importante? A prevenção, no geral, né, que a gente fala na cardiologia, acima dos 40 anos, isso é obrigatório, né? E tem alguns casos específicos aí, vamos supor uma criança aí que nasce com uma cardiopatia congênita, essa tem que tratar, tem que acompanhar aí, sempre fazer uma prevenção aí para não evoluir para uma forma mais grave. Então, dependendo de, assim, de falar de uma pessoa saudável, que não tem nada, não tem hipertensão arterial, não tem diabetes, não tem nunca teve nada, né? A gente recomenda pelo menos a partir dos 40 anos aí, vem fazendo o controle periódico aí no médico e os exames. E tem uma coisa importante quando a gente fala em prevenção, uma estatística que eu estava vendo num artigo aí recente, na mulher na pós-menopausa, que nós homens, nós temos um risco cardiovascular maior do que a mulher. Mas quando ela atinge essa parte da menopausa, ela começa a igualar e até ultrapassar esse risco cardiovascular, porque a mulher, ela tem o estrógeno, que ele é um protetor do ponto de vista cardiovascular, ela tem uma ação anti-inflamatória, tem uma ação de vasodilatação, tem uma ação antioxidante, e quando ela atinge essa menopausa, esse estrógeno ele diminui e ela perde isso aí. E a incidência a que a gente vem procurando agora, vem vendo aí pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, o aumento da hipertensão arterial na mulher pós-menopausada. Então, é muito importante esse alerta aí para as pessoas, principalmente as mulheres aí que estão na menopausa aí, para fazer essa prevenção da hipertensão arterial. Maravilha, doutor. Importante, informação muito importante. Aproveito para saudar aqui as pessoas que estão chegando aos pouquinhos, entrando, tá? Boa noite para vocês que estão chegando, tá, gente? Obrigado por prestigiar a nossa live com o doutor Paulo Serra nessa noite. Obrigado para a família do doutor, a esposa, a filha, todos que estão no suporte para nos ajudar, né, nessa noite aqui maravilhosa. Obrigado, né, a Karina e tudo mais. Saudando aqui já a Andressa Oliveira, a Lúcia Sanches, vão participando, gente, compartilhando com as pessoas, com os amigos, para que possamos aí levar o máximo de pessoas, atingir o máximo de pessoas com as informações relevantes com o Dr. Paulo Serra nessa noite aqui, né, cardiologista, especialista, para falar um pouquinho sobre a saúde do coração, né, tema esse que nós trazemos de extrema relevância para que as pessoas possam receber as orientações e estarem atentas mesmo aos sinais, né, a tudo aquilo que o doutor vem colocando para nós aos pouquinhos aqui, né, doutor? Doutor, quais são os sintomas típicos de doença cardíaca? Às vezes a pessoa, vou pegar um exemplo aqui, doutor, um pouquinho dos meus amigos que eles partilham comigo. Às vezes a pessoa está lá fazendo uma atividade e ela esforçou um pouquinho e sentiu um pouco de dor em determinada região. Ou às vezes a pessoa está fazendo um serviço domiciliar e sentiu alguma coisa, né? O que pode se dizer em relação aí aos sintomas típicos da doença cardíaca? A doença cardíaca, nós temos várias, né? A que mais comum e a que mais mata é o infarto agudo do miocárdio, e que deve ter uma atenção especial aí
com essa sintomatologia. A dor típica do coração é uma dor na parte do peito, né, reto external, que ela geralmente é acompanhada de náusea, sudorese fria, mal-estar. Ela pode irradiar para o braço, tanto para o braço direito como para o braço esquerdo. Geralmente para o braço esquerdo é mais comum. Pode irradiar para as costas e pode, às vezes, simular uma dor na boca do estômago, que as pessoas falam aqui, na região epigástrica, muitas vezes confundida com uma dor assim que parece que é uma gastrite, muitas vezes não é. Então, essa dor que desencadeia principalmente ao esforço, ela é muito típica de angina, que é um precursor aí para a pessoa acabar desenvolvendo infarto agudo de miocárdio. E outra coisa também é a dispneia, falta de ar, o cansaço. A pessoa que ela começa a ter um cansaço progressivo, muitas vezes não consegue dormir, tem que colocar 3, 4 travesseiros para ficar mais sentado e melhora essa falta de ar. Tem relatos aí das pessoas que têm que levantar na cama e ir para a janela para pegar o ar, que acorda com falta de ar. Então, esses são sintomas altamente sugestivos de cardiopatia, de uma insuficiência cardíaca. Então, são sintomas muito característicos, que é lógico que a medicina não é uma ciência exata, mas que leva muito a pensar no infarto e na insuficiência cardíaca, que são as patologias que mais matam dentro da cardiopatia. Maravilha, doutor. Queria partilhar também aqui uma pergunta do nosso telespectador, o Dé Antunes. Ele pergunta se a saúde mental afeta a saúde do coração. Boa noite, Ideia Antunes Cordeiro, né? Muito Isso. bem colocado isso aí, e é muito importante que, de fato, a saúde mental ela tem uma relação direta aí com a doença cardiovasculares, e estudos recentes, artigos publicados aí, vêm mostrando que a pessoa com problema mental, desde uma simples depressão ou até uma doença mais grave, ele tem um fator de risco aumentado para a doença cardiovascular como um todo, né? Isso aí tem um monte de reações que a pessoa com doença mental acaba desencadeando. Uma delas é esse grau de adrenalina, de catecolaminas, que é circulante pelo estresse que ele vive o tempo todo. Isso dá uma alteração no sistema cardiovascular que leva a alterações e levando ao infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, são outros fatores de risco associados. Maravilha, doutor. Muito obrigado, Dé, pela pergunta, tá? A gente segue aqui. Deixa eu aproveitar e dar mais pessoas chegando na nossa live aqui, doutor. Dar uma boa noite aqui para o Anderson Fernando, meu amigo. Obrigado, Anderson, pela participação, pela presença aí, tá? Obrigado, seja bem-vindo. Também saudar aqui a Sônia. Sônia também está chegando. Sônia Maria Santos. Boa noite, Sônia. Seja bem-vinda. Mais pessoa, Douglas também está chegando aqui. Muito boa noite, Douglas. Seja bem-vindo, você e toda a família. Obrigado. Ajuda a compartilhar a nossa live aí. E assim a gente vai partilhando aos pouquinhos e vamos caminhando aqui, né, doutor? Com grandes assuntos, Tem a Magali também que chegou aqui, que eu acabei passando. Magali, muito boa noite para você, toda a família, seja bem-vinda. E é isso aí, gente. Vamos devagarzinho, a gente vai caminhando com muitas perguntas, muitas questões de grande relevância para a nossa vida. Dr. Paulo Serra, médico cardiologista, disponibilizando um pouquinho do seu tempo aí para a gente partilhar nessa noite sobre a saúde do coração. O doutor, os sintomas de doenças cardíacas é igual para homens e para mulheres? O senhor comentou um pouquinho da menopausa, né? Mas tem alguma outra questão que dá para tá pontuando? Eles são muito semelhantes no homem e na mulher. Muitas vezes o que acontece é que eles têm um quadro mais exacerbado para um e menos para o outro, que faz pouca diferença. Mas no contexto geral, realmente, são muito semelhantes, principalmente no infarto agudo do miocárdio, né? Da insuficiência cardíaca, que é a doença que mais mata, né? E não tem grande diferença, não, no contexto geral. Salvo algumas outras patologias aí que acaba dando uma certa diferença. Maravilha, doutor. Rosângela também está chegando aqui desejando boa noite. Rosângela, boa noite, seja bem-vinda, você e toda a família. Bastante gente. Andressa comentando aqui, chamada somatização. Aqui.
Boa noite, doutor Paulo Serra. Tem mais uma pessoa aqui, o Massa Adão, dando boa noite para o doutor. Estão chegando meus amigos e minhas amigas. É isso aí. A gente vai partilhando aqui um pouquinho nessa noite maravilhosa, tá? Sobre a saúde do coração, de extrema importância. Meus amigos aí do futebol, vamos aí, gente. Vamos ficar atento aí aos detalhes, aos recados, os atletas da corrida de rua. Muita informação importante para nós essa noite aqui, tá bom? A gente vai seguindo aqui. Doutor, quais os exames são recomendados aí para esportistas amadores de futebol, de corrida de rua, de luta livre, Muay Thai? O que seria interessante, doutor, estar fazendo com uma pessoa que está iniciando uma atividade? Muito bem colocado, Rodrigo. Parabéns aí pela pergunta, que isso aí é uma coisa importante e que muitas vezes passa batido e as pessoas não têm o grau de importância nos exames para realmente fazer uma atividade física com segurança. A gente recebe, às vezes, muitas vezes, no consultório e, às vezes, nas academias não exigem o atestado médico, que isso é importantíssimo, e agora a gente vem vendo aí jovens com morte súbita, então isso dá para prevenir muitas vezes, sim, fazendo os exames e fazendo uma prevenção. E como que a gente faz? Primeiramente, a gente saber se a pessoa já tem uma cardiopatia, alguma doença pré-existente. Então, baseado no que ela não tem, nada, um eletro inicial é muito importante. Muitas vezes a gente pensa que o eletro não dá informações, ele dá informações importantes, é só saber fazer a leitura adequada do eletro. Então, desde uma sobrecarga do ventrículo esquerdo, um bloqueio de ramo, uma arritmia, uma, uma pré-excitação, uma síndrome, que chama síndrome de Bugrada, que corresponde a uma cardiopatia aí que leva à morte súbita. Isso no eletro você já consegue detectar. Aí depois você examina aquele cliente e a gente solicita um teste ergométrico, que ele é muito importante. Por que o teste ergométrico? Nada mais que ele é um eletro que ele vai ver o seu coração no momento de esforço, se ele suporta aquele esforço todo, e ali dá para você detectar se ele tem um grau de insuficiência cardíaca, se ele tem um grau de arritmia, se ele tem um grau de coronariopatia, entre outras patologias que pode apresentar no teste. Então, o teste ergométrico, inicialmente, ele é muito importante. E quando a gente tem a ergospirometria, que é um teste ergométrico com a máscara, que geralmente é levado para profissionais, que realmente os grandes clubes têm, porque esse é um custo maior e geralmente não faz para todos, mas que seria ideal fazer, porque ele dá uma leitura muito mais completa e muito mais fidedigna que o teste ergométrico, além do que é fornecido no teste comum. Ele dá o VO2, que é o consumo de oxigênio, consumo de CO2, limiar de anaerobiose. O que é limiar? É o ponto de esforço que você pode chegar dentro do seu condicionamento físico. Ele te dá a parte metabólica, a parte respiratória, com exatidão, que o teste ergométrico não te dá. E para você fazer um programa de condicionamento físico, esse teste cardiopulmonar, ele é o ideal. Para você ter uma noção como ele é tão complexo e que abrange tantas coisas, ele existe um protocolo até para as pessoas que estão entrando na lista para transplante cardíaco. Então, é um exame muito subutilizado pelo custo dele e que, no meu entender, não é tão alto, né? Porque quando a gente fala em saúde, a gente não tem gasto, a gente tem investimento e vale a pena. Se puder fazer o teste cardiopulmonar para todos os atletas, eu acho que é muito importante, porque é totalmente completo. E diante das pessoas que, para pesquisar um diabetes, uma anemia, um colesterol, isso também é muito importante. Função renal, muitas vezes a pessoa vai na academia e ingere vai colocar anabolizantes, suplementos, tem que saber como que está a sua função renal, como que está o seu coração, como que está o seu fígado. E nos exames de sangue você consegue detectar também. Então é o básico, né? E a Sim. partir dali, dependendo do que você encontrar e as comorbidades que a pessoa apresenta, você solicita os outros exames. Bacana, né, doutor? E é muito importante mesmo, porque às vezes a vontade quer falar um pouquinho, às vezes a vontade e a necessidade, mas tem que andar junto aí com às vezes com bom senso, né, doutor? E
para que a gente não possa sair por aí só, né, começando uma atividade sem antes ver como está a nossa máquina. Não pode negligenciar, né? A saúde é uma Isso. só. Depois que perde, acabou. Exatamente, doutor. Isso, a palavra correta. Doutor, tem uma pergunta do Massa Adão. Ele está perguntando quanto tempo dura o exame de cintilografia? A cintilografia, para os nossos, as pessoas que estão acompanhando aí, às vezes esse nome é meio estranho, nada mais é do que um exame que substitui o teste ergométrico. Então, geralmente, você pede para as pessoas para avaliar se ela tem alguma coronariopatia. O que é isso? Uma obstrução coronariana das artérias do coração, para saber se ela vai ter um infarto ou não no futuro. E a cintilografia é um exame de imagem. E ela não dura, ela é demorada no seguinte, assim, que você faz em dois tempos. Então, você vai lá, você faz a imagem em repouso, né? Isso dura em torno de 20 minutos no máximo, e depois você volta, dependendo das imagens que vão sendo geradas, e você faz com estresse farmacológico ou com esteira também, que você pode fazer. Que estresse farmacológico são substâncias que a gente usa que vai simular a esteira e você fica deitado. E para isso é o diagnóstico de coronariopatia. Então, cintilografia nada mais é que um exame de imagem para avaliar a isquemia do miocárdio, que o teste ergométrico também nos dá. E aí a gente limita isso para as pessoas que você vai ver que não vai aguentar fazer um teste ergométrico e você acaba solicitando a cintilografia. Bacana, doutor. Perfeito. Gente, obrigado aí pelas participações. Eu vi aqui que tem a Ivani de São Pedro. Obrigado ao pessoal de São Pedro pela participação, doutor. O pessoal está saudando aqui. Bacana, gente. Vamos entrar uns pouquinho, então. Eu vou vendo algumas perguntas que dá para colocar, tá, gente? Que a gente tem algumas aqui também. E aí a gente vai caminhando devagarzinho para que, dentro do possível, o doutor consiga nos ajudar aí, tá bom? Bom, para você que está chegando agora, mais uma vez, estamos aqui recebendo o doutor Paulo Serra, médico cardiologista, para falar um pouquinho nessa noite sobre a saúde do coração, a importância dos exames, da prevenção, as orientações, para que a gente possa aí preservar o nosso coração, né? E juntamente com os exames, alimentação e demais orientações que o doutor está nos passando aqui, tá bom? Então, por isso eu peço para vocês que estão nos acompanhando, puder compartilhar, já vai compartilhando aí para as pessoas poderem também já absorver esse conteúdo maravilhoso, né? E depois a gente vai disponibilizar aí nas plataformas para que outras pessoas assistam, né, dentro do seu tempo também, tá bom? Então a gente vai seguindo por aqui, tem mais gente mandando perguntinha para nós no nosso bate-papo, bastante coisa chegando, nossa, até a equipe aqui técnica tá me mandando aqui os ok, gente. Tô correndo aqui para atender todos, mas a nossa equipe técnica está bem limitada, viu? Quem está chegando aqui é a David de Moraes. Interessante as pautas. Parabéns, doutor Paulo. Obrigado, David. Boa noite para você, toda a Obrigado, família. David. Obrigado, viu? Bom, vamos seguindo então, doutor. Partindo então para mais uma perguntinha nossa. Para os pais que têm filhos, né, que têm crianças em atividade esportiva, o senhor falou já um pouquinho, né, a gente já falou no geral em relação a adulto, mas aqui um pouquinho voltando para as crianças que estão em atividade esportiva, o que é importante realizar, doutor, para essas crianças que iniciam atividades também, segue o mesmo para adulto ou tem alguma outra questão que é importante ser pontuada? Pelas diretrizes, geralmente eles pedem a criança muito nova e que você examina, não tem nenhuma cardiopatia, não tem nada, nenhum sinais, uma criança aparentemente aí perfeita de saúde, o eletro, às vezes, já está de bom tamanho. E eu gosto de solicitar a criança que vai para uma recreação, que é uma atividade física leve, só o eletro está satisfeito. Quando ela participa de um esporte mais competitivo, né, mesmo que seja amador, eu gosto de pedir o teste ergométrico e o exame de sangue, para ficar mais completo, ficar mais tranquilo e acompanhar justamente essa evolução aí da criança, que ela está sendo feita aí dentro de uma atividade física, se realmente está fazendo de uma forma adequada e evoluindo dentro do contexto da atividade física. Então, basicamente, o eletro. Uma criança tão nova, o eletro. Isso já as diretrizes já recomendam. E eu, particularmente, se a criança
ela participa de uma atividade competitiva, eu peço um teste ergométrico, ou às vezes até mesmo um teste cardiopulmonar, se ela tem condição de bancar, e uso exame de sangue. Bacana. E chegou uma perguntinha. Bacana, doutor. Obrigado, viu, pelo esclarecimento. Chegou uma perguntinha no particular aqui, doutor, já engatando aí a questão das crianças. Uma perguntinha aqui da Marta. Ela está perguntando se as crianças devem ter monitoramento de pressão em quanto tempo para a criança. Sem dúvida nenhuma, muito bem colocado isso aí. Isso deveria ser obrigatório a todo pediatra olhar a pressão das crianças, porque pressão não está escrito no rosto, se você tem, não. A incidência ela é baixa, baixíssima, mas existe sim. E existe muitas vezes, a criança ela nasce com uma cardiopatia congênita, que é muito comum, às vezes, você passar batido pelos pediatras e lá no decorrer do tempo você vai ver que ela estava hipertensa e já tem alguma sequela e já apresenta alguma problemas desencadeados pela cardiopatia. Então, a hipertensão, ela deveria ser de rotina em todos os consultórios clínicos, independente de idade. Bacana, doutor. Maravilha. Obrigado, viu, Marta, pela pergunta, tá? Mandou aqui no PV. A gente vai partilhando da forma que dá assim, tá bom? Dentro do possível. Mais gente chegando aqui também, doutor Paulo Matheus Trevisan. Muito boa noite, Matheus. Obrigado pela participação, tá? David de Moraes, também já falei aqui. Andressa comentando, o doutor Paulo Serra explica de forma bem esclarecedora. Parabéns. A Andressa está colocando aqui. Mais gente aí. A Pati, aqui ó, Pati Serra, melhor de todos. Parabéns. Eita, que beleza. Regiane também chegando com a gente. Ivani, beleza. Bom, seguimos aqui então, gente. Vamos lá. Doutor, alguma restrição de atividade física para pessoas que tiveram algum problema cardiovascular? Hoje a gente tem um programa de reabilitação cardíaca para o cardiopata. E a gente divide essas cardiopatias, paciente com insuficiência cardíaca, coronariano, valvular, miocardiopatia, são protocolos bem estabelecidos para que aquela pessoa, aquele cardiopata, faça atividade física com segurança, que isso mostrou todos os trabalhos, os artigos que foram feitos, que antigamente achava cardiopata não pode fazer exercício, não pode fazer nada. Quebrou esse paradigma, quebrou totalmente essa maneira de pensar, sendo com orientação, com as pessoas realmente acompanhando, e chama um programa de reabilitação cardiovascular, cardiopulmonar, com profissionais realmente habilitados, deve-se fazer, porque você reduz esse risco cardiovascular, você dá longevidade e melhora muito a cardiopatia, junto com as medicações. Então, hoje a restrição é quase mínima, mínima. Para você ter uma noção, paciente com insuficiência cardíaca avançada, existem protocolos para que ele faça o exercício físico. Então, não existe uma contraindicação absoluta. É lógico que a pessoa com insuficiência cardíaca está descompensada, ou ela acabou de dar um infarto agudo na vigência, você não vai se submeter ao exercício físico nenhum, porque ela está descompensada. Mas no momento daquela cardiopatia valvular, arritmia, coronária, miocardiopatia, miocardite, ele está compensado, saiu de uma fase aguda, você entra naquele programa da reabilitação, fase 1, 2, 3, e você adequa ele para o exercício físico diante da cardiopatia dele. Maravilha, doutor. A Maria Valquíria também está agradecendo ao doutor aqui. Está aqui, ó, Maria Valquíria, doutor Paulo Serra, gratidão por tudo que fez por nossa família. Maria Valquíria Sala Scavolin. Obrigado pela participação, pelo comentário, tá? Obrigado. Um grande abraço para você e obrigado por tudo. Doutor, chegou uma perguntinha também aqui no PV da Luciana Medeiros. Eu tive Covid e depois do Covid não fiquei normal. Sinto muito cansaço, mas os exames não detectam nada.
que pode dizer sobre isso? Luciana. Boa noite, Luciana, muito bem colocado aí. Aí tem que ver o que tipo realmente de exames que foram feitos, porque assim, hoje a gente tem uma noção exata aí do Covid, que ele veio aí de surpresa e a gente aprendeu muita coisa durante a, a pandemia do Covid, e hoje a gente vem vindo aí, já com alguns anos já, da Covid, que são as sequelas, e a parte cardiológica, pulmonar, é uma das que mais afeta. Pega a parte neurológica, pede a parte muscular, então a parte neurológica, assim, periférica, e eu acho que tem que fazer uma investigação muito bem feita, porque às vezes só um exame simples não vai detectar. Então, se você tem sintomas, eu recomendo você procurar o colega que te acompanha e fazer uns exames mais detalhados para ver se não ficou algum grau de sequela, que muitas vezes a sensibilidade e a especificidade daquele exame que foi feito não conseguiu detectar. E se você está relatando uma diferença realmente pós-Covid, tem que ser pesquisado de uma forma mais enérgica e com os exames mais elaborados. Maravilha, doutor. Obrigado, viu, Luciano, pela pergunta. Doutor. Tem uma pergunta aqui, doutor. Deixa eu ver se dá dando para ler. Boa noite, doutor Paulo. Doutor, boa noite, doutor Paulo. Recentemente tivemos triste perda do professor da academia de 25 anos, após sofrer mal súbito dentro da academia onde trabalhava. Segundo informações, foi depois de realizar alguns exercícios passou mal e veio a óbito. Que conselho o senhor daria e quais cuidados devem ter aqueles que frequentam a academia quanto à prática de exercício antes e depois da prática? Se quem tem problemas cardíacos pode frequentar ou evitar a academia? Uma pergunta da Rose Barbieri. Boa noite, Rose, muito bem colocada aí, a gente vai acabar entrando aí na morte súbita aí, né, que provavelmente foi o caso, eu não acompanhei, mas provavelmente foi o caso desse professor aí de 25 anos, que é aquilo que a gente falou, deve-se fazer uns exames detalhados para não ter essa surpresa, né, para realmente não acontecer o que aconteceu com o professor aí, provavelmente ele deveria ter alguma cardiopatia, alguma outra doença aí que não foi diagnosticada, e no momento do esforço aí, ou pós o esforço, acabou dando esse mal súbito, né? E estatisticamente, nós temos uma estatística muito ruim no estado de São Paulo, um aumento de em torno de 13% de morte súbita só no estado de São Paulo. Então, a gente deve pensar muito bem nisso e fazer aqueles exames, fazer aqueles critérios todos. Nunca é demais o exame para você fazer e entrar na academia. E quando você está na academia, não tenta ser o super-homem e querer ter resultado em um dia, uma semana. Acompanhe o seu personal, acompanha o profissional que está junto e vá gradativamente. Começa devagar e vai lentamente e no seu limite. Não tente ultrapassar. E aí cai naquilo que eu falei para você, Rodrigo, o teste cardiopulmonar, a expirometria. Ela te dá Sim, um parâmetro muito grande para esse limite de esforço que é feito nos profissionais aí e as pessoas que frequentam a academia. Você consegue elaborar com mais exatidão qual o esforço máximo que ele atinge, que é justamente aquela quantidade de VO2, VCO2, limiar de aerosóis, ponto de compensação aeróbica. Então, isso é muito importante, o exame que eu já havia comentado. bacana. Aí a gente já consegue responder a Ivani. Tá bom, Ivani? Doutor já respondendo aí quais exames para poder prevenir esse tipo de situação. E também é importante, né, doutor? Sempre que for realizar alguma atividade, procurar realmente, né, um especialista. A gente não, como eu falei antes, a vontade ou até necessidade, ela acaba, às vezes, falando mais alto e a gente quer ir no impulso e não fazer o passo certo, que é procurar um especialista para ter a orientação, para ter as recomendações corretas, né? Como o doutor bem colocou, os exames, tudo certinho, para daí sim a gente começar é, fazer as atividades de forma correta, né, doutor? Sem dúvida, saber a limitação de cada um, e essa coisa é individual, não adianta Sim, pegar o que o colega faz, o irmão faz, o amigo,
é individual. Exercício físico é individualizado. Não põe como receita de bolo que é igual para todo mundo, que está errado. Cada um tem a sua peculiaridade, tem a sua especificidade e o seu limite, e deve ser respeitado. E diante das cardiopatias, né, que ela tinha falado também, se está contraindicado, é aquilo que eu falei. Entra, se tem uma cardiopatia mais grave, tem que entrar no programa de reabilitação e não deve ir a qualquer academia. Deve entrar num programa de reabilitação inicialmente, até eles liberarem e dar qual atividade é mais adequada para aquela cardiopatia. Maravilha, doutor. Tem uma pergunta da Andressa, doutor. Nessa questão da academia, a quantidade de peso que a pessoa coloca nos aparelhos impacta diretamente na saúde do coração? Com certeza, com certeza. A sobrecarga de peso, ou até aeróbico, qualquer que seja a sobrecarga, que é o estresse dentro do organismo, isso vai causar um impacto lá na frente, não de imediato, mas lá na frente você pode causar uma hipertrofia aí do ventrículo esquerdo aí, que antigamente nós da cardiologia achávamos que era uma ação adaptativa e benéfica. Hoje a gente sabe que dependendo da miocardiopatia hipertrófica aí que desenvolve, não é, e aumenta o fator de risco aí para morte súbita. Maravilha, doutor. Respondido. Obrigado, Cláudio. Boa noite, meu tio. Seja bem-vindo. Boa noite a todos da casa aí, meu querido. Obrigado por estar nos acompanhando. Doutor, só aproveitando então a questão do mal súbito que o senhor explicou, e a gente entrou um pouquinho nessa questão. O que seria, doutor, o mal súbito? Ele pode vir de qual linhagem, né? De esforço? O que seria? O senhor pode explicar para nós? Muito bem a gente falar sobre a morte súbita. Primeiramente, o conceito de morte súbita. O que é morte súbita? Para nós, cardiologistas, nós médicos, morte súbita é aquela em que você ocorre diante do início dos sintomas e até 1 hora você tem uma parada cardíaca com óbito. Isso é considerado a morte súbita, né? As causas de morte súbita, a maior quantidade de morte súbita é de origem cardíaca, né? Mas não só ela. Você pode ter uma embolia pulmonar, a pessoa que tem epilepsia e tem crise convulsiva, ela tem a morte súbita, mas não é por trauma, que muitas vezes acha que foi trauma, foi isso, foi aquilo. Não é, é pela própria convulsão subentrante tônico-clônica que ele acaba fazendo, causa edema cerebral e acaba evoluindo para essa morte súbita, né? Embolia pulmonar, uma miocardiopatia hipertrófica, insuficiência cardíaca, existem outras doenças aí do coração, como displasia arritmogênica do ventrículo direito, que é um fator importante aí para a morte súbita, né? Síndrome de Brugada, que é uma outra doença cardíaca aí, que leva a uma arritmia complexa com parada cardíaca, né? Então, no contexto geral, o que mais mata é a cardiológica, mas a neurológica também, um AVC hemorrágico, um abscesso cerebral, a epilepsia, a asma, se ela está descontrolada e você levar um esforço demasiado mais acentuado, você leva uma insuficiência respiratória com parada cardíaca e levando à morte súbita. Então, são coisas aí que tem que ser avaliada, muito bem avaliada e questionada, e fazer a prevenção, que a gente já falou aqui, com os exames, não aceitar entrar numa academia ou qualquer esforço físico sem uma avaliação prévia. Maravilha, doutor. A, a Neide está perguntando aqui, doutor. Meu nome é Neide, tenho 59 anos de idade e faço caminhada toda manhã, por 15 minutos. Ajuda, doutor, só faço isso. Ajuda na saúde do coração? Neide, Boa noite, Neide. Muito bem colocado aí. Qualquer atividade física, isso já está comprovado aí. Se você fizer sair do sedentarismo e fizer qualquer atividade, bem que seja uma caminhada de meia hora por dia, 15 minutos, inicialmente, depois você vai aumentando, isso reduz o risco cardiovascular, com certeza. Atividade física é saudável, desde que faça com orientação e com avaliação prévia para qual limite que você pode fazer e qual tipo de exercício que pode ser feito. maravilha, doutor. Bom, pessoal, bastante gente chegando.
obrigado, tá? Pela participação. Patrícia Furlan, muito obrigado pela participação, pela presença. Muita gente chegando, no particular, mandando também aqui. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Vamos compartilhando essa live, tá? Dr. Paulo Serra conosco nessa noite, falando um pouquinho sobre a saúde do coração, informações que vão ajudar aí muitas pessoas no seu dia a dia. Doutor, em relação ao papel, o histórico familiar nas doenças cardíacas, o que se pode dizer disso aí, doutor? A história familiar é importante no diagnóstico e no raciocínio clínico, quando a gente faz uma anamnese do paciente que chega, que existe algumas coisas que realmente são de origem genética aí, e algumas outras ela tem uma predisposição, que as pessoas acabam confundindo. Predisposição é aquela assim, você tem pais hipertensos, diabéticos, você já tem uma predisposição para desenvolver hipertensão ou diabetes. Não significa que você vai ter. Quando é uma coisa genética, ela é independente, você vai ter, e vai ter o problema que os seus pais tinham. Então, coisas como hipertensão, diabética, não é genética, é uma predisposição genética, que você tem algum gene lá ligado, que ele favorece, com o passar do tempo, você desenvolver essa hipertensão, essa diabetes, né? E as outras cardiopatias, vamos supor, prolapso da válvula mitral, uma insuficiência aórtica, são coisas que predispõem também, porque se fosse genético, quando vem esse problema genético, aí você passa de um para o outro e é igualzinho, e não é na realidade. Então, essa predisposição genética não é que é genética. Cardiopatia congênita não significa que é a genética. Simplesmente, ele não herdou, não é que herdou o material genético e fez aquilo. No decorrer da vida intrauterina, na formação dele, ele ocorreu uma má formação. Às vezes, a mãe usa drogas ilícitas, fuma, bebida alcoólica. Isso aí não é nem a genética da mãe. Foram fatores externos que levaram a levar aquele problema na criança que está nascendo. E algumas outras genéticas que realmente você acaba nascendo, que é a predisposição genética, que você tem a genética dos pais, a mãe, que quando une o material genético, a criança nasce com aquela cardiopatia genética realmente, que aí é uma síndrome genética. Maravilha, doutor. Muito boa, muito bom esclarecimento, viu, doutor? Nossa. Doutor, parada cardíaca, como reagiu a parada cardíaca, doutor? Nossa, muito bem colocado aí, Rodrigo. E isso todos nós deveríamos saber. Quem é da minha família sabe o que aconteceu na minha família. Eu estava na residência, já era formado, estava na residência de clínica médica. Meu pai teve uma parada cardíaca em casa. E 86% das paradas cardíacas são a domicílio. Então, olha a importância de ter alguém dentro da casa que saiba fazer as massagens cardíacas e a respiração boca a boca. E identificar a parada. Primeiramente, identificar. Meu pai teve essa parada, graças a Deus ele sobreviveu, né? Isso é por Deus, porque no momento eu não tinha um desfibrilador, não tinha material nenhum, e foi só na massagem mesmo e na respiração boca a boca. Viveu longo tempo, graças a Deus. Ele tinha infartado e teve a parada em casa. Isso foi numa época de carnaval e isso está na minha mente e ficou marcado. Então, essa Sim, pergunta é muito pertinente. E como a gente deve fazer? Você tem que fazer um treinamento adequado, né? Procurar os bombeiros, a Sociedade de Cardiologia, ela faz esse tipo de treinamento que chama BLS, que é uma assistência básica de salvamento, né? Justamente para o leigo, para ele aprender. E assim, para você ter uma noção de como faz, no adulto, quando você detecta uma parada cardíaca, e como você vai detectar uma parada cardíaca? Primeiramente, o nível de consciência. A pessoa com parada cardíaca não tem consciência. Então, você vai testar. Isso é tudo rápido. Eu estou falando aqui num tempo mais lento para a pessoa assimilar, mas é sim, rápido. Você detecta a pessoa, não está respondendo. Você chama, não respondeu.
Você vai verificar se ela está respirando. Você chega com o seu rosto próximo ao rosto dele, encosta e vê se está ventilando, se tem um arzinho vindo no seu rosto. E você olha na tangente do peito se ele está subindo ou baixando. Com isso, você vai verificar se ele está respirando ou não. Não está respirando, ele não tem consciência, não está respirando. Pega o pulso, para ver se ele tem pulso, se tem batimento cardíaco. Ele não tem consciência, não tem respiração, você palpou, não tem pulso, e inicia imediatamente a RCP. O que é? É a recuperação cardíaca, que você vai fazer as massagens, que é o cardiopulmonar, que é a respiração e a massagem. E, se tiver alguém junto com o telefone, chama o SAMU, que é muito importante, não perder tempo. E como que você faz? A gente divide no adulto. No adulto, geralmente você faz os protocolos. Ela, se você não souber, tenta fazer da melhor forma possível, mas é assim, a princípio, e o que é protocolado. No adulto, são 2 respirações para cada 30 massagens. E a massagem ela tem que ser com o braço estendido e com a palma da mão. E no terço inferior do externo, que é esse osso daqui, ó, na parte inferior dele, e massagear, tá certo? A Certo. respiração, você solta o ar, né? Você abre a boca. Primeiro você tem que ver as vias aéreas se não tem nenhuma obstrução. Às vezes a pessoa ela afogou com alguma coisa, uma bala, coisa, você tem que tirar antes de você fazer qualquer respiração, né? Então, visto isso, você começa a respiração, você faz 2 respirações e 30 massagens. Isso no adulto. Na criança, ela é diferente e no bebê totalmente diferente. Você vai fazer na criança um pouco maior, é com a palma da mão, você põe ela sempre com o braço estendido, e aí são 2 respirações para cada 15 massagens. E você vai intercalando. E é cansativo. Se tiver alguém, a gente recomenda a cada 2 minutos você trocar, porque cansa, e você perde a efetividade da massagem. Sim, Na criança, no bebê, você não vai fazer com a palma da mão, você vai fazer com os 2 dedos, o indicador e o terceiro dedo. Você põe também sempre no externo e apertando 2 respirações para 15 massagens. Esse é o protocolo. É lógico que precisa de treinamento, para a pessoa sim, saber quanto que você afunda, quanto que você faz a velocidade. Em média, você tem que pensar assim, uma criança, as batidas cardíacas dela normal, ela é acima de 100, um recém-nascido e um bebê. Então, você tem que fazer a massagem muito próximo disso, a massagem, quando você faz na velocidade. Na criança maior, em torno de 90, 100, 80 e pouco. No adulto, em torno de 70, 80. Então, você colocar isso na sua mente, é lógico que isso aí no geralzão, sim. né? Mas para você ter uma ideia a velocidade que você vai ser usada para fazer a massagem. E é muito importante fazer. É rápido. Sim, Cada minuto que passa, você perde a chance de reversão e pode deixar sequela. Então, é muito importante você estar na sua casa, detectar uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória, porque geralmente ela é acompanhada, as duas. Você como identificar, porque eu já vi colegas, pessoal da área da saúde, achar que é parada e não é, é uma síncope. A pessoa está respirando, tem pulso, ele só está com o nível de consciência rebaixado. E ele já inicia como se fosse uma parada. E não tem nada a ver. sim. Então, aquela atitude de você ver o nível de consciência, respiração e pulso, isso aí em menos de 1 minuto você tem que ter visto para iniciar a RCP. Isso é muito importante, uma pergunta muito importante, Rodrigo, você está de parabéns, né? Isso Obrigado. eu senti na pele, Sim, e graças a Deus já tinha formação para isso, e por Deus mesmo, eu estava em sim, casa e Deus salvou meu pai e deu ele muito tempo para a gente, e você na sua casa, você pode fazer isso aí, salvando a vida de um familiar seu aí, que é um valor imenso aí, que você isso. vai fazer aí, que um ente querido, um familiar não tem
preço, não tem custo, vale muito. E você tem que aprender. Amém, doutor. Muito bom mesmo. E o Leandro, ele pergunta assim, o que, que o doutor acha de, de- desse treinamento, se o treinamento fosse incluído nas escolas para os adolescentes, no caso, ele fala aqui, nas escolas municipais, esse treinamento de primeiros socorros ou de massagem cardíaca, algo que fosse que realmente ajude as pessoas, né? Como você colocou, né, doutor? Questão de tempo para poder, né, salvar uma vida. Sim. E hoje, o que a gente recomenda, a criança muito nova, é ela ter a expertise de ligar para o SAMU e o próprio SAMU orienta ela como faz. Hoje, porque assim, a criança ela não tem muita noção de treinamento e ela dispersa. É muito interessante os primeiros socorros na criança, no pequenininho, ela não vai assimilar. Mas aquele adolescente, um certo grau de entendimento, é muito importante que tivesse na grade curricular realmente primeiros socorros. Um Sim, ferimento à toa, muitas vezes a criança cai, bate, pega uma artéria, ela pode morrer por simplesmente você não colocar o dedo ali naquele ponto que está sangrando e estancar. A gente vê muitas vezes a pessoa passar uma toalha ali e ficar sangrando, ele só engana porque você não está vendo cair muito sangue, porque enrolou tanta toalha e a pessoa está sangrando e morre por choque hipovolêmico, sendo que não é a toalha. Fica naquele sim, ponto que cortou, que está sangrando, espirrando sangue, põe o dedo e segura até chegar ao socorro ou levar no hospital. Então, são coisas de primeiros socorros, que você vê, são coisas simples que salvam, coisas fáceis que todos nós deveríamos saber. Você andar na rua, você ajudar um próximo seu que você vê caído na rua, acho que é interessante. E como eu falei, 86% dos casos de morte súbita, de paradas, é no domicílio. Então, por que que você não aprende um dentro de casa, pelo menos? sim. É muito interessante. Essa pergunta é muito Importante, interessante. importante, né, doutor? E a gente deixa aqui gravado o número do 92, né, o SAMU, para que as pessoas possam deparar com alguma situação dessa que o doutor colocou, tá fazendo o contato, ligação gratuita, né, importante, não perder tempo, realmente, dentro das orientações que o doutor colocou aí, fazer os primeiros socorros e acionar aí urgentemente o SAMU para que não se perca tempo, né? E essa vida seja salva, né, doutor? De extrema importância. Obrigado, Leandro, também pela pergunta em relação aí aos primeiros socorros na escola. Então, a gente também, pergunta muito importante para a gente poder também registrar aqui, tá? Bom, o doutor já falou da parada cardíaca, falou dos primeiros socorros, como reagir. Acho que tem uma pergunta aqui, doutor, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que tem um comentário aqui que eu não consegui acompanhar. A aula de primeiro socorro seria utilidade pública. A Patrícia Furlan. Obrigado, Patrícia. Tá aqui. Com certeza, É, cara. deixa eu ver aqui, mais um. Andressa, no meu trabalho tivemos aula de primeiro socorro com a equipe do Corpo de Bombeiros e de fato foi extrema importância e necessidade. Muito bom, Andressa. Muito bom pela partilha. No trabalho, a gente depara com grandes situações e a gente né, não é todos os trabalhos que tem uma equipe técnica disponível. Então, né, doutor, a importância da gente saber o primeiros socorros aí, de o quanto pode ajudar, o quanto pode salvar, né, questão de tempo, que o doutor falou. O tempo é muito importante, né, doutor? Justamente, a parte cardiológica aí, o tempo, a cada minuto que você perde, isso você perde em torno de 10% a chance de salvar a vida e não deixar sequela. Então, se você perder 10 minutos, você perdeu quase que o tempo todo aí, e se ele voltar, vai deixar grandes sequelas. Então, é muito importante o diagnóstico, que não é difícil, basta um treinamentozinho aí rápido aí, que nem a Andressa falou que teve lá no serviço dela, e a pessoa assimila, não é difícil, né? Porque você não vai Sim. utilizar nada de importante, é saber o diagnóstico de parada cardiorrespiratória e realmente iniciar a RCP o mais rápido possível e chamar o SAMU. Não esquecer de chamar o SAMU.
Maravilha. Doutor, tem só uma imagem aqui que eu tinha separado, ó. Não sei se o senhor quer fazer alguma questão aqui em relação ao que a gente comentou. Não sei se o senhor está vendo aí, mas as pessoas, às vezes, alguns nomes que o doutor comentou, né? Aorta, artéria, algumas, o doutor lida no dia a dia aí, né, doutor? Principalmente, Isso aí são os grandes vasos aí, o azul são as veias, né? E, e os vermelhos aí é a aorta, é a principal artéria que leva o sangue oxigenado para o corpo todo, né? E é que eu não tenho como apontar aqui, mas se certo, você olhar a cavidade ali, o bico do coração, que tem a parte azul e vermelha lá em cima, para a parte de baixo é o bico do coração, e existe essa cavidade do ventrículo esquerdo, ventrículo direito, e a bomba propulsora real do coração é o ventrículo esquerdo que você tem que ser preservada. É lógico que toda a parte do coração tem que ser preservada, mas a principal é o ventrículo esquerdo. E quando você tem o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, você vê que tem uma parte branca aí, como se fosse um guarda-chuvazinho, é as válvulas aí que fazem o abertura e fechamento para dar o fluxo de sangue direcionado aí, para ele não ficar indo e voltando, batendo em falso, né? Você bacana. vê aí no átrio direito e o ventrículo direito também você vê aquelas, chama cordoalhas, que seguram a estrutura da válvula para que ela feche alinhada e você não tenha retorno do sangue. Que isso aí também é uma cardiopatia aí valvular que leva muitas vezes à cirurgia com troca de válvula. Bacana. Maravilha, doutor. Belezinha, doutor. Uma grande aula para nós aqui. E, nossa, muitas perguntas chegando. Gente, nosso tempo é curto. Quem sabe a gente faz um parte 2 com o doutor mais para frente, né? Disponibilizar aí do tempinho dele mais uma vez, para a gente, uma outra oportunidade, e a gente poder partilhar, tá? Agradeço aos amigos que ficaram com a gente todo esse tempo, tá? O Darcio, tá aqui, ó. Darcio Simões, boa noite, Paulo, parabéns pelos esclarecimentos. Tá aqui, Ô, pessoal, Darcy, um grande amigo aí. que beleza, que bom. Nossa, muita gente agradecendo, doutor. Muita gente, Oi, nossa, Dani. tem muita gente. Pessoal, muito obrigado mesmo, tá, doutor? Muito obrigado pela sua disponibilidade. Para vocês que deixaram as perguntas, tem mais perguntas, gente, mas infelizmente a gente não consegue, tem muitas coisas chegando, mas aquelas que deram para a gente passar para o doutor aí, doutor conseguiu responder para nós. E de muita valia esse conhecimento, ou essas explicações, doutor, com certeza vai chegar em muitos corações e curar muitos corações com esses ensinamentos, né? Com essas orientações. E dessa forma, é esse o objetivo nosso, de ser uma forma de levar informações, conteúdo que agregue na vida das famílias, das pessoas, né? Pessoas que talvez não tenham oportunidade de ouvir algo de tanta importância para as suas vidas. Então, esse é um dos objetivos nossos nesse dia a dia, e eu agradeço ao doutor imensamente por ter nos atendido, sempre gentilmente conosco, juntamente com a sua família. Muito obrigado pelo apoio de todos aí, que com certeza sempre tem nos ajudado. Tá bom, doutor? São as considerações finais e a gente encerra. Rodrigo, eu queria parabenizar você pela iniciativa. Eu te conheço há um certo tempo aí, eu sei que a iniciativa sua sempre foi boa, com boas intenções. Isso aí é uma grande utilidade pública, como a Andressa falou, o que você faz aí, não só na parte cardiológica, mas em outros setores. Parabenizar você pela iniciativa e pelo que realmente você faz, e que para a nossa população aqui de Piracicaba e região aí é muito importante aí. Você é um cara iluminado, um cara que realmente aí só tem eu que agradeço por você realmente fazer esse tipo de eventos, esse tipo de apresentações. Parabéns a você e agradecer ao nosso público aí que acompanhou, que participou, perguntou, e peço desculpa que não deu para responder muitas coisas, mas eventualmente pode aí voltar outra época. Um grande Maravilha, abraço a doutor. todos e que Deus abençoe. Amém, doutor. Obrigado. Já estão pedindo parte 2 aqui, doutor. Já vamos ter que agendar uma outra data na disponibilidade do doutor aí. Mas tá ótimo, doutor. Obrigado, viu? Fica com Deus você, toda a sua família aí.
Boa semana para nós aí, tá? Obrigadão. Olha só.